a lei de direito autoral diz que aqueles direitos são do autor e da família daquele autor depois da morte dele por 70 anos. Isso. Não é muito isso? Eu acho muito. Eu acho muito. E mudar isso é muito difícil. O que a gente tem que mudar? Mudar a lei? Mudar a lei. Você sabe por que essa lei foi aumentada? Porque era menos tempos, né? Você Não, sabe? quanto que era? Agora já não lembro quanto que era, mas na verdade essa lei foi mudada nos Estados Unidos por conta do Mickey. Não, tudo bem, você tem uma pressão, uma pressão do mercado, né? Não só de aumentar a lei, mas também de não alterar a lei como um todo, mas você conseguir estender alguns direitos. Eu acho que o Mickey teve extensão mais de uma vez. Isso. Fora isso, você tem umas outras táticas que muita gente faz, né? De tipo, lança uma versão diferente e aí você acaba, de certa forma, realimentando aqueles direitos. A Disney acho que também faz isso. Tipo, vai perder os direitos do, sei lá, do Aladdin, solta o filme novo do Aladdin, porque aquele filme novo ele carrega os direitos de novo e tem uma... E aí fica uma obra derivada e aí algumas coisas que você acaba puxando de um de outro, aí vira uma briga jurídica que ninguém vai querer comprar, né? Mas independente dessa história, isso foi alterado pela Disney do copyright. A lei autoral brasileira não tem nada a ver com copyright. Eu não lembro o histórico de que porque aqui foi mudado. Não tem copyright, mas tem direito autoral patrimonial, né? E que é o direito de exploração da obra. Sei lá. Isso não vai mudar nunca, né? Porque não existe um interesse para mudar isso. Não vai ter o interesse. Né? O interesse ele vem de pessoas que não têm força para... Exatamente, porque quem tem interesse não vai querer mexer nisso. Vai querer que permaneça por 70 anos. E a maioria das pessoas acha que realmente os herdeiros têm direito. Eu acho até que tem um direito a alguma exploração comercial. Não estou nem discutindo isso, mas 70 anos depois da morte. É muita coisa. É muita coisa. E tem umas outras coisas aí que, por exemplo, a lei autoral, do direito autoral hoje, tirou um artigo que existe na lei do software e que foi tirada da lei de direito autoral e que existia na lei anterior, que é a obra sobre encomenda. Tem uma discussão muito grande sobre isso com o direito moral de autoria. Você é pintora e eu quero que você faça um quadro, não importa se é de uma paisagem ou da minha cara. Isso é o que você está falando de encomenda. Isso. E qual que é a regra hoje? A regra é não existe obra sobre encomenda. Ou seja, você tá cedendo aquilo para mim. Isso. Mas eu teria que ter um contrato para garantir aquilo? Não, você está pedindo, funciona como funciona. Você tem a exploração dos direitos autorais patrimoniais e o direito moral de autoria é da pessoa que fez o seu retrato, por exemplo, entendeu? Na obra sob encomenda não é isso, porque na verdade você não está utilizando da sua originalidade, da sua criatividade, da expressão do espírito. Quando eles falam em direito autoral, a lei fala que é uma criação do espírito, que é uma dotada de originalidade, criatividade e tal. Se você for parar para pensar assim bem claro, qual é a criação do espírito de faz uma história aí para mim falando do meu perfume? Não tem, né? Você tem aí a linguagem que você vai usar, o público que você vai atingir, mas você não tem. Na verdade, é uma obra sob encomenda. Só que a lei de hoje em dia não contempla mais isso. A lei do software já mudou isso. A lei do software tem. Né? Ela tem algumas questões de direito autoral que regem a lei de software, mas existe a obra sob encomenda, dizendo que se você encomenda uma obra para fulano, fulano não é dono daquele programa. Sim, porque isso para atender, por exemplo, uma empresa de uma software house que contratou 10 programadores. Exatamente. Senão você teria 10 autores lá. Isso. E esse software, esse jogo, é de 10 autores... impossível de... Mas eu, por exemplo, quando vou fazer isso, eu tomo cuidado de mencionar o artigo da lei, dizendo que é obra sob encomenda, que eles não têm titularidade nenhuma. Entendi. E tal, não sei o quê.